Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha, do seu celular, do seu computador, do seu tablet, onde quer que você esteja assistindo aqui essa transmissão, ok? Pessoal, eu queria já de antemão, né, dar as boas-vindas aqui para vocês nesse novo vídeo aqui do meu canal e dizer que o nosso tema de hoje é um tema assim vamos colocar como fundamental para você que deseja atuar ou se já atua com drenagem urbana. Tá? Por quê? Dentro da drenagem urbana, nosso guarda-chuva maior, nós temos ali uma infinidade de temas, habilidades, métodos, softwares a aprender, a desenvolver, né? Mas existem alguns que são assim fundamentais, né? Alguns são fundamentais. Por exemplo, olha, se você vai trabalhar com microdrenagem, se você não souber método racional, que é o básico, né? Equação de Manning, é fundamental, né? Agora, se você vai trabalhar com modelagens, se você não souber ali RecHMS, RecRAS, que são softwares aí bastante utilizados no mercado, também são ferramentas fundamentais. Então, existem alguns temas, né, que são, assim, realmente alicerces aí para um bom profissional atuar na área de drenagem urbana, e um desses temas a gente vai falar nessa aula de hoje, tá? Que seria a construção de um hidrograma de projeto. Então, assim, todo profissional que vai atuar com drenagem urbana ou que já atua uma hora ou outra vai esbarrar nesse assunto, tá? Hidrograma de projeto. E esse é um assunto que ainda tem muita dúvida no ar, né? Principalmente em relação a uma sequência para a gente desenvolver esse hidrograma, porque o hidrograma ele é construído passo a passo, né? Como se fosse construir uma parede, né? Um muro de bloquinhos, né? É um bloquinho, concreto, argamassa, é um bloquinho. Então, é um passo a passo que você vai construindo. Assim também é o hidrograma de projeto, tá? Você não aprende um método específico e já tem o hidrograma de projeto pronto. Não. Você aprende ali alguns métodos. Esses métodos, eles são orquestrados, sequenciados, tá? Ou seja, como se fosse cada patamar desse degrau até que você chegue ali no seu resultado, que é o hidrograma de projeto, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai mostrar aqui para vocês qual que é a sequência de trabalho que você deve desenvolver, né, para você construir o seu hidrograma de projeto. Né? Para aqueles que não sabem o que é, não sabem para que serve direito, fica com a gente que eu vou explicar detalhadamente todos esses pontos para vocês, ok? Queria já me apresentar também, né? Sei que muitos aqui já me conhecem de longa data, de média data, de curta data, né? Já acompanham aqui o meu trabalho, mas outros estão conhecendo agora, né? Então, muito prazer aí para quem não me conhece. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos e há 2 anos eu tenho ajudado aí profissionais que querem atuar com drenagem, né? Ou estão atuando com drenagem, a dominarem a drenagem e faturarem 10 mil reais nessa área de partida. Né? Hoje em dia, qualquer projeto que a gente vai desenvolver, drenagem para loteamento, drenagem de prefeitura, né? Qualquer tipo de projeto inicial vai gerar em torno aí de 5 dígitos. Tá? Então, para você aprender essas técnicas e aplicar essas técnicas e trazer renda aí para dentro da sua casa, tá? Dentro de uma área que é, assim, fundamental para a sociedade. Haja visto os problemas que a gente tem passado ano após ano, tá? Acho que deu um ano aqui, basicamente, né, do episódio que a gente teve ali em São Sebastião, né, em 2023, deslizou muita coisa, né, muita enchente na cidade, Santa Catarina ficou debaixo d'água, assim, não precisa nem falar, né, pessoal? Cada um aí sabe, porque vai pipocando as notícias, a gente está por dentro aí dessa realidade, e a drenagem é um ponto, aí, um calcanhar de Aquiles, né, a ser solucionado, a ser trabalhado, e a demanda ali é infinita, porque é uma demanda crônica, né? Ano após ano, nós temos aí diversas áreas de atuação dentro do campo de drenagem, tá? Então, o nosso objetivo aqui principal, não só com essa aula, né, mas esses 2 anos que eu tenho contribuído, é fazer com que você, do outro lado, aí, domine a drenagem, atue na prática, desenvolva os seus trabalhos, suas consultorias, consiga a sua renda, consiga atuar nessa profissão, né? Muitos engenheiros aí estão abandonando, né, a engenharia. E olha só, fica o convite, né, para você que está pensando aí, pô, mas já me formei, não deu certo essa área ou aquela. Preste atenção nessa área que a gente vai abordar hoje de drenagem, né, que é uma área aí que vai ser muito
fundamental, eu queria colocar assim, né? Muito essencial, vamos colocar assim, para o nosso país, né? Porque o que eu tenho percebido também, como eu disse na última aula, né, que os problemas estão se agravando, né? É uma questão de um problema pontual, né? No outro ano são dois problemas ali que já se conectam, viram algo mais sistemático, né? Então isso aí, infelizmente, acontece e nós precisamos aí de profissionais capacitados para atuar, ok? Pessoal, então olha só, nós vamos avançar aqui nessa aula, né, para eu passar essa sequência aqui para vocês, ok? Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês, se você gosta desse assunto, se você curte esse assunto, se você atua na área, deseja atuar, tem interesse, né, deixa o seu like nesse vídeo. Não sei se você sabe aí, mas a curtida, né, o like, ajuda ao YouTube, que é a plataforma que a gente está usando, a divulgar mais esse conteúdo. Então, talvez chegou aí para você já porque uma quantidade aí de profissionais curtiram, né, e chegou para você. Então, ele apresenta mais, né, apresenta mais o vídeo para outros profissionais quando tem mais interação. Ah, professor, eu tenho aqui um grupo de alunos, um grupo de profissionais que atuam na mesma empresa, no mestrado, da empresa de projeto, da empresa de execução, que tem interesse nessa área também. Então, clica aí em compartilhar e manda aí para os seus 3 melhores amigos aí da área, 3 amigos que atuam nessa área ou desejam atuar, né, que esse conteúdo possa chegar até eles também, ok? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pessoal. Olha só, metade da galera que acompanha aqui os vídeos não está inscrito. Aí depois o nosso vídeo some, o nosso canal some, porque tem 1 zilhão de canal no YouTube, e aí você perde um monte de conteúdo, você fica por fora. Então, olha só, clica no botãozinho aqui embaixo de se inscrever e garanta a sua inscrição gratuitamente aí no nosso canal, certo? Então, pessoal, nosso tema de hoje, sequência de trabalho para criar um ideograma de projeto do zero, né? Vem de encontro com o nosso objetivo principal de fazer você dominar a drenagem urbana e faturar 10 mil reais nessa área. Então, a gente vai passar essa aula para vocês, né, com toda essa sequência. E aqui eu só queria abrir um parênteses para deixar alguns caminhos possíveis aí também para acelerar esse processo aí na carreira de vocês. Um desses caminhos, pessoal, é justamente o nosso blog, aqui o nosso site /blog, onde você consegue estudar gratuitamente com artigos aqui que são bastante aprofundados na área de drenagem urbana. Então, você vem aqui no nosso blog, você consegue perceber que tem vários artigos que eles são realmente aprofundados, tá, pessoal? Não são artigos aqui rasos, tá? Então, por exemplo, aqui tem um artigo de amortecimento de onda de cheia em reservatório. Aqui nós temos a ferramenta utilizada, o REC HMS, né? Nós temos uma introdução, as ferramentas utilizadas aí na drenagem, as etapas de modelagem, a base teórica, né? Então, todas as equações aqui do método de pulso, hidrograma versus a equação, explicando cada ponto do hidrograma, como que é aplicado aqui na equação. E, obviamente, todos os artigos possuem um exemplo prático, tá? Então, aqui, por exemplo, temos um exemplo prático, onde você vai aprender a desenvolver essa modelagem de amortecimento de cheia, com esse barramento aqui, no passo a passo, utilizando a ferramenta REC HMS. Ó. Tem os prints, tem o passo a passo, bem detalhado aqui, para que você consiga, né, avaliar e desenvolver e avançar aqui nessa ferramenta. Então, perceba que são artigos, pessoal, que não são artigos rasos, tá? Mas são bastante aprofundados para você realmente aprender. E olha só o que nós temos aqui, um hidrograma de projeto, que é justamente o tema que nós vamos ver hoje, certo? E aqui nós temos um hidrograma amortecido, que já é um outro tema. Então, tem um passo a passo aqui bastante detalhado para vocês, tá? E no final ainda tem um videozinho de apoio para você conseguir assistir o vídeo, né, e acompanhar aqui o passo a passo também do nosso exemplo, ok? Então, pessoal, fica essa dica aí para vocês. Fora isso, ainda gratuitamente, nós estamos agora programando, né, e já organizando tudo para a nossa Semana da Drenagem Urbana, tá? E nessa semana, né, que vai ser um evento aí online, gratuito, nessa semana nós vamos mostrar para vocês aí um mapa para você seguir esse mapa, um GPS, um passo a passo mesmo, para você seguir essa trilha, seguir esse caminho, para você dominar a drenagem urbana e faturar 10 mil reais nessa área. Então vai ser assim, um evento mais imersivo dentro da área de drenagem urbana, onde a gente vai te mostrar claramente o passo a passo, claramente o mapa, o roteiro, o guia, qual é a trilha que você tem que caminhar para chegar nesse resultado, tá? Então teremos aqui 3 encontros
dia 29/1, dia 31/1 e dia 2/2, sempre às 8 horas da noite. Então, faça a sua inscrição gratuitamente, coloque aqui os seus dados, nome, e-mail e telefone, para que a gente possa enviar o material pedagógico aí para vocês, ok? Então, fica esse convite aqui especial aqui para vocês. Temos um outro convite mais aprofundado, que é para aqueles que querem já virar especialistas, já pós-graduados aí na área de drenagem. Nós estamos para iniciar a nossa turma de drenagem aplicada na infraestrutura, que vai começar no dia 26/1 agora, né, de janeiro. E nós já temos aí dezenas de alunos aí matriculados. Nós vamos iniciar essa primeira turma aí com muito êxito de drenagem aplicada na infraestrutura. Então, essa pós-graduação, pessoal, é para você se tornar especialista mesmo, tá? Pós-graduado na área. São mais de 360 horas só de conteúdo de drenagem, tá? Microdrenagem, macrodrenagem, SWIM, REC HMS, REC RAS, OpenFON, drenagem rodoviária, drenagem de mineração, orçamento e por aí vai, tá? Então, uma porrada de conteúdo, uma porrada de disciplinas para você se tornar especialista, tá? Então, se você quiser saber mais, ter mais informações, clica aí no link na descrição também e você coloca aqui os seus dados para que a nossa equipe possa contatar você ainda nessa semana, ok? Então, pessoal, recados dados aqui iniciais. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês do nosso tema de hoje, que é sequência de trabalho para criar um hidrograma de projeto do zero. Então, vamos lá. Pessoal, eu sei que tem gente que ainda tem dúvida sobre o que é o hidrograma exatamente, né? Para que serve. Então, olha só. O hidrograma de projeto é justamente esse gráfico que está aparecendo aqui na sua tela, tá? Esse gráfico aqui, ó, onde nós temos no eixo horizontal o tempo e no eixo vertical nós temos a vazão, ok? Então, imagine o seguinte, pessoal, para você entender bem isso daqui. Imagine que você está andando de carro, parou o seu carro no lado de um rio, ok? E aí você, como um observador fixo ali do rio, né? Parou ali a sua câmera ou ficou observando, mas está olhando fixamente para uma seção ali do rio, tá? E começou a chover, choveu forte, depois diminuiu, depois choveu mais forte, depois parou a chuva, né? Teve uma dinâmica, né? Ok, o que você vai observar nesse rio ao longo desse período de observação pontual ali no rio? Você vai observar que o nível d'água vai subir, depois o nível d'água vai descer. Tá? E por que isso acontece? Porque passou por ali um hidrograma de cheia. Passou por ali uma onda de cheia. E o que é isso? É justamente essa variação da vazão em função do tempo. Então, estava passando uma vazão de base, que é a vazão que vem ali já subespercialmente, né, que está abastecendo o nosso curso d'água, sem chuva e tudo mais, e começou a chover. Então, começou a chegar mais vazão para esse curso d'água. Por que começou a chegar mais vazão? Porque começou a chover nas áreas, nas edificações, nos parques e tudo mais. Parte da chuva infiltrou, parte da chuva escoou superficialmente. E escoou para onde? Para os pontos baixos da bacia hidrográfica. E o que são os pontos baixos? Nossos talvegs, nossos cursos d'água. Então, durante a chuva chega mais vazão, então aumenta a vazão. Parou a chuva, depois de um tempo ela vai diminuindo de novo. E esse pulso, essa oscilação da vazão é justamente um hidrograma. A variação dessa vazão em função do tempo. Então, esse gráfico que nós temos aqui, ó, vou maximizar de novo, nós temos justamente isso. No eixo vertical, vazão, no eixo horizontal, o tempo. Então, como a vazão está variando em função do tempo. Ok? Beleza. Então, aqui nós temos uma definição rápida aqui do hidrograma de projeto. Bom, por que a gente fala hidrograma de projeto, então? Né? Porque o hidrograma em si, justamente essa variação da vazão no tempo. Por que hidrograma de projeto? Né? Porque, olha só, se você observar as medições de vazão, estações fluviométricas, né? Se você entrar lá no site da ANA, Hidroweb, e for observar lá, você vai ver que tem várias estações fluviométricas, ou seja, que medem vazão, ok? E essas estações têm vários hidrogramas ali, vários pulsos, né? Chega mais vazão, para a vazão, dá um pico de vazão, diminui. Então, existem vários hidrogramas ali, né? Ou se você olhar numa esfera única, você tem um hidrograma, né, de um determinado tempo, ok? Agora, esse é um hidrograma observado, medido em campo.
tá? Hidrograma de projeto é um hidrograma construído, estimado pelas mãos aí do engenheiro, ok? Então, quando você tem um hidrograma observado, o caminho é outro, né? Você vai estudar ali hidrometria, saber como vai medir a vazão, molinetes, papapá, papapá. E ali você vai ter um hidrograma observado, está sendo medido em loco, tá? Hidrograma de projeto, nós vamos construir, tá? Então, o engenheiro vai avaliar cada etapa, vai aplicar vários métodos, como eu disse, orquestrados, sequenciados, para que a gente chegue no resultado do hidrograma, certo? Então, já vão se familiarizando com esses termos, hidrograma observado e hidrograma de projeto. O hidrograma de projeto é uma representação gráfica, né, da realidade, mas é uma estimativa, né, não é, fidedigno, né? Senão a gente tem um superpoder de prever ali o futuro, e não é essa a realidade. Então, a modelagem, né, é justamente ali para estimar, né, alguns eventos dentro da bacia que passam aí pelo hidrograma, certo? Então, olha só, por que a gente deve aprender, né, a desenvolver um hidrograma de projeto? Porque quando a gente vai atuar com projetos de drenagem urbana, que é a nossa área aqui, né, o nosso guarda-chuva, como eu disse, uma hora ou outra você vai esbarrar no hidrograma. Mas por quê? Por que eu devo usar? Por que eu devo aprender essas habilidades? Porque olha só, se você for projetar uma canalização de macrodrenagem, tá? Você pode calcular essa seção aí do canal com métodos simplificados, como equação de Manning, por exemplo, com uma declividade fixa, tá? Mas se você tiver um canal que tem variações ao longo do canal, tem aduelas ao longo do canal, tem mudança de seção ao longo do canal, né? Começa a ficar mais complexo, né? O seu cenário não é uma seção típica. Você pode também avaliar, né, com métodos mais avançados, ok? Ah, eu preciso avaliar uma onda de cheia passando pelo canal. Nesse cenário, pessoal, você não consegue resolver só com uma vazão de pico, tá? Você precisa observar, então, muitas vezes, essa onda, esse diagrama se propagando aí pelo canal, ok? Então, fugindo da esfera mais simplificada, você consegue trabalhar também, né, no cenário do escoamento onde a vazão varia em função do tempo, ok? É um escoamento que não é permanente, né? Não possui uma vazão permanente. Então, canais podem passar também, né, pela utilização de hidrogramas. Por que eu falo podem? Porque dependendo do projeto, você avalia para vazão de pico e ponto, né? Dependendo do projeto, você vai trabalhar com hidrograma dentro de uma modelagem, tá? Mas ainda tem esse caráter de possibilidade, né? Se você quiser refinar ainda mais o seu modelo, ter uma resposta ali melhorada, você vai ter com a passagem da onda de cheia, não com uma vazão fixa, tá? Mas ainda pode, né, ser utilizado. Agora, barragem, aqui como é uma barragem de detenção de cheias, aqui é obrigatório, né? Obrigatório. Para você avaliar o volume que vai ser escoado, que vai ser amortecido por um barramento desse daqui de detenção de cheias, é obrigatório você desenvolver um hidrograma de projeto. Ponto. Tá? Com o hidrograma de projeto, nós vamos aplicar métodos de amortecimento de cheia, como é o caso do método pulso. Então, a gente primeiro determina o nosso hidrograma de projeto, depois a gente aplica o método pulso, que é um método de amortecimento de onda de cheia, para dimensionar essa barragem, dimensionar esse reservatório. Ok? Assim como é também obrigatório para quando a gente vai fazer uma análise ou um projeto de um piscinão. Piscinão vai atuar de forma muito similar à barragem que a gente viu ali atrás, né, no outro slide. Por quê? É uma estrutura de detenção de cheias. Perceba, sem chuva ele fica vazio. Quando chove, o escoamento é direcionado para o piscinão, ele vai deter, né, essa onda de cheia. Ele vai amortecer, ele vai atenuar a vazão de pico. E para que seja avaliado esse reservatório, precisamos ter em mãos o hidrograma de projeto. Com o hidrograma de projeto e com o método
de amortecimento, por exemplo, o método Pulse, aí sim a gente consegue projetar um reservatório de detenção de cheias. Ok? Outro exemplo, obrigatório, reservatório de detenção de cheias. Desculpa, retenção de cheias. Retenção de cheias quando você tem uma lâmina constante, né? E o amortecimento é gerado justamente da lâmina até o limite ali do nosso freeboard. Então, nesse delta H é onde acontece o amortecimento de cheia no período de chuva. Nesse cenário, pessoal, mesma coisa, tá? A diferença é que a detenção a gente tem o reservatório vazio. Na retenção a gente tem sempre uma lâmina d'água. Então não dá para usar todo o volume para amortecer. Certo? Olha só, vamos trabalhar com bueiros também, né? Bueiro ainda cai um pouco na esfera do canal, né? Às vezes você vai dimensionar só com a vazão de pico, às vezes você vai dimensionar com uma passagem de onda de cheia. Ok? E se for dimensionar com uma passagem de onda de cheia, não tem como fazer isso sem determinar ali o nosso hidrograma de projeto. Tá? Então perceba, pessoal, que de forma que é obrigatória, né, ou aconselhada, né, o hidrograma de projeto navega por diversos projetos aqui. Diversos projetos. Tá? Então, se você atua com drenagem urbana ou deseja atuar, é urgente aí você dominar essa sequência para você saber como construir o seu hidrograma de projeto, como avaliar o seu hidrograma de projeto. Ok? Então, beleza. Então, a gente viu aqui o que é o hidrograma, recapitulando, né? E por que desenvolver, por que criar aqui, né, o seu hidrograma de projeto. Bom, vamos para a sequência aqui, então, né? Olhando aqui a nossa sequência, pessoal, já vou adiantar para vocês o seguinte, tá? Vou dar um spoiler. É simples desenvolver um hidrograma de projeto? Não, não é simples, tá? É possível? Totalmente possível, mas não é simplesinho, tá? De você pegar um método, aplicar e tá pronto, ok? Por isso, da aula de hoje, para você ter o caminho das pedras, você saber a sequência, você saber quais passos você precisa dar, você ter mais clareza dessa sequência. Porque se você não tem clareza dessa sequência, você vai ficar inseguro. Quantos profissionais hoje atuam com insegurança, né, dentro da drenagem? Não sabe se o método que está aplicando está certo, a equação está certa, né? Muitas vezes há essa insegurança por falta de clareza. Né? Imagine você andando numa sala escura. Você vai ficar inseguro de bater a cara na parede a qualquer momento, porque você não tem clareza. Então, a sequência aqui é justamente para te dar essa clareza, para você olhar e falar, então, preciso fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, isso, e aí eu chego no hidrograma. Sim, exatamente. Tá? É fácil? Não é fácil. Por isso, dá aula para simplificar, trazer clareza para esse caminho para vocês. Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, pessoal, obviamente, é levantamento de dados de entrada. Ok? Tudo vai começar, tudo vai girar em torno dos seus dados de entrada. Mas como assim dados de entrada? Olha só. Hidrograma de projeto, a gente está na esfera da hidrologia. E dentro da esfera da hidrologia, tem alguns passos iniciais que sempre precisam ser dados, né? Como? Delimitação da bacia hidrográfica, né? Determinação do talveg principal, extensão do talveg principal, desnível do talveg, tamanho da área, a área da bacia, né? Então, essa caracterização inicial do cenário é fundamental, né? Tem que ter os dados aí. Qual que é a área que a gente vai calcular? Não sei, tem que saber a área delimitada ali do seu projeto, certo? Então, pessoal, é fundamental a gente fazer esse levantamento aí de dados iniciais, ok? Então, olha só, o que a gente precisa, assim, no mínimo, tá? No mínimo. Comprimento do talveg, desnível desse talveg, tempo de retorno e área de contribuição, ok? Ah, você pulou a duração da chuva. Sim, já vou explicar o porquê mais adiante. Mas, no mínimo, a gente precisa saber da área da nossa bacia, comprimento do talveg, desnível do talveg e o TR que a gente vai adotar. Ok? O TR, como a gente já viu em outras aulas, vai estar
relacionada à segurança do projeto. Então, microdrenagem, algo em torno de 10 anos, no máximo 25 anos, macrodrenagem, 50, 100 anos, né? Barragens, 10 mil anos, PMP, né? Então, cada tipo de obra vai ter ali uma faixa de TR aconselhada, ok? E lembrando que o tempo de retorno é o inverso da probabilidade. Se eu estou adotando 100 anos, não quer dizer que essa chuva vai acontecer igual ou ser superada só daqui a 100 anos. Não, pode acontecer semana que vem, mas a probabilidade para ela acontecer no primeiro ano é de 1%. Eu já estou assumindo um risco aqui de 1%, risco baixo, ok? Beleza, então tem os dados de entrada. Ah, mas como eu consigo tal VEG, cota, área? Aí vários caminhos, né, pessoal? Vários caminhos. Você consegue pelo Civil 3D, você consegue direto baixando as cartas de BGE no CAD, traçando na mão, você consegue pelo QGIS, você consegue pelo REC HMS. Então, vários caminhos. Aqui no canal nós temos vários caminhos aqui para você trilhar, tá? Beleza, então temos aqui o nosso dado de entrada. Feito isso, o que nós precisamos? Nós precisamos calcular o tempo de concentração. Ah, professor, mas existem dezenas de equações. Sim, existem dezenas de equações. Cada equação tem uma faixa de validação. É importante, além de saber aplicar a equação, saber qual que é a faixa de validação para esse método. Por exemplo, aí tem a equação de Kirchhoff. Qual que é a faixa de validação dessa equação? Ela pode ser aplicada para qual tamanho de tal VEG, qual tamanho de área, qual declividade da bacia. Pode ser aplicada para área rural, área urbana. Então, olha só, como existem dezenas de equações, a gente precisa saber quais equações utilizar. Nós temos aula aqui do canal, se eu não me engano, uma aula de 1 hora e meia, só falando de equação de tempo de concentração. Tá? Onde a gente mostra ali quais são as melhores equações para cada tipo de cenário. Ok? A equação de Kirchhoff é uma boa equação, né? Uma equação aí bastante robusta, né? Tanto para a área urbana como rural, né? Então está aqui a sugestão da equação de Kirchhoff também. Bom, para calcular o tempo de concentração, tenho que ter o comprimento do tal VEG e o desnível do tal VEG. Beleza, aqui eu calculo o tempo de concentração. Próximo passo, pessoal, calcular a intensidade da chuva. Como assim? Olha só, se você for avaliar a chuva, ela tem assim, vários formatos, vamos colocar assim, né? Pode ser que seja uma chuva curta, intensa, pode ser que seja uma chuva prolongada, pode ser que seja uma chuva que começa a chover, aumenta a intensidade, depois diminui, depois chove de novo. Tem vários formatos. Então, o que a gente tem que calcular? Uma chuva intensa é o nosso projeto de drenagem. Ok? Uma chuva que pode levar mais danos para os nossos dispositivos. E para isso, pessoal, nós temos aqui uma equação, né, de chuva intensa, uma equação IDF, que correlaciona intensidade, duração e frequência. Onde eu tenho aqui a intensidade é igual a K vezes tempo de retorno elevado a A, dividido pela duração da chuva mais B elevado a C. Esses coeficientes aqui, ó, K, A, B e C, são coeficientes que você consegue, por exemplo, dentro do software Pluvio, que é um software gratuito. Então, olha só, você entra no Pluvio, coloca aqui a cidade e já aparecem os coeficientes, ó, K, A, B e C, tá? Para a cidade em específico. Bom, com isso, já tem aqui metade do caminho andado, né? Tem o K, tem o A, tem o B e tem o C. Falta o TR, que é o tempo de retorno, que a gente já viu logo no começo. E aqui a bendita duração da chuva. Aí fica uma dúvida. A duração da chuva, ela é igual ao tempo de concentração? O que vocês acham? A duração da chuva é igual ao tempo de concentração? Olha só, se for aplicar um método racional, sim, né? Mas como a gente está aplicando aqui um método, né, que conhecido como SCS, Soil Conservation Service, né? Aí não, tá? Nem sempre a nossa duração aqui crítica da chuva vai ser igual ao tempo de concentração. Bom, então como é que a gente vai determinar essa duração aqui crítica da chuva? A gente vai ter que fazer vários testes, vários e vários testes. E como funciona esse teste? Primeiro chute inicial.
a duração da chuva seria igual ao tempo de concentração. Ok? Então, a gente coloca aqui o T igual ao TC, né, igual ao tempo de concentração, faz todos os cálculos daqui em diante até chegar no nosso hidrograma e a vazão de pico. Anota a vazão de pico. Depois eu volto para essa etapa e vou testar aqui a minha duração de chuva 1,5 vezes o meu tempo de concentração. Faço toda a sequência daqui em diante, chego no meu hidrograma lá no final, com uma vazão de pico. Anota a vazão de pico. Depois eu vou fazer um terceiro teste. Venho aqui, ó, e coloco a minha duração igual a 2 vezes o tempo de concentração. Passo a passo, chego no hidrograma. Então, eu faço esse processo de várias tentativas, por quê? Vai chegar um momento que eu começo a aumentar a duração crítica de chuva e a vazão de pico começa a diminuir. Quando isso acontece, né, justamente nessa mudança, eu tenho a minha duração crítica da chuva. Então, por exemplo, coloquei a minha duração igual ao tempo de concentração, deu uma vazão de 10 metros cúbicos por segundo. Ah, agora eu coloquei a minha duração igual a 1,5 vezes o tempo de concentração, deu 20. Ah, legal. Agora eu coloquei 2 vezes o tempo de concentração, deu 25. Legal. Coloquei 2,5 vezes o tempo de concentração, deu 23. Opa, então caiu, né? Então a duração crítica da minha chuva, né, está ali entre 2 horas e 2 horas e meia do meu tempo de concentração. 2 vezes a 2,5 vezes o meu tempo de concentração. Então, preciso testar, percebe? Testar várias durações para ver qual que é a duração crítica. Ok? No primeiro passo de teste aqui, de modelagem, esse T vai ser igual ao tempo de concentração, mas eu já sei que provavelmente lá no final vou ter que revisar, porque eu vou estar testando várias outras durações e a chance é que outras durações sejam mais críticas. Ok? Bom, então, tendo em vista aqui a minha equação, né, os meus parâmetros do plúvio, tempo de retorno e a duração de chuva que deve ser testada, inicialmente vai ser igualada ao tempo de concentração, mesmo sabendo que vai ser revisado nas próximas etapas. Né? Bom, não tem equação de chuva na minha cidade, não tem no plúvio. O que eu faço? Pega então a estação pluviométrica da sua cidade, né, ou da região, faz o download dela aí na Hidroeb e faz o upload dessa série dentro do GAN IDF, que é um software online e gratuito também, que constrói novas equações de chuva baseadas aqui, né, na sua série temporal, né, na sua série ali de registro de chuva. Ok? Não tem equação de chuva. Então, vem, baixa aqui a série, coloca essa série no GAN, e aí você vai ter uma equação de chuva formatada para essa série aqui. Ok? Então, beleza. Então, pessoal, olha só. Primeiro tempo de concentração, depois a intensidade de chuva. Calculou a intensidade de chuva, como o nome diz, a intensidade, né, pessoal? Então, vai ser milímetros por hora, milímetros por minuto, né? Então, a gente vai ter que calcular agora a precipitação total, que é diferente da intensidade de chuva. Como diferente? Olha só. Intensidade de chuva, milímetros por hora. Então, você fala assim, a intensidade é de 100 milímetros por hora. Quer dizer que em 1 hora cai 100 milímetros de chuva. Ok? É uma intensidade. A precipitação é um volume final. Então, eu falo assim, choveu 400 milímetros. É a precipitação total que teve no evento. Né? Não é por hora, não é por minuto, é a precipitação total. Então, como que a gente calcula a precipitação total? Simples, né? Simples. A gente pega a nossa intensidade da chuva, que é milímetros por hora, e multiplica pela duração crítica da chuva, que é a hora. Corta a hora com hora, fica milímetros. Mas qual que é a duração crítica? Lembra que na primeira passagem de cálculo vai ser igual ao tempo de concentração. Conforme a gente vai testando outras durações, esse valor também vai mudando. Né? 1,5 vezes o tempo de concentração, 2 vezes o tempo de concentração. Então, esse valor muda. Certo? Beleza. Então, olha só. Tem aqui a minha precipitação total, que vai estar em milímetros. É o tanto que choveu naquele evento.
Então, naquele hidrograma ali que a gente vai avaliar, ele foi gerado por essa precipitação total aqui, no caso 69 milímetros, nesse exemplo aqui, né? Ok? Beleza. Próximo passo, pessoal. Distribuição temporal da chuva. Então, olha só, existem alguns métodos aqui para fazer a distribuição temporal da chuva. E primeiro assim, por que fazer essa distribuição temporal da chuva? Porque olha só, a chuva, ela é dinâmica. Ok? Se você for observar a chuva, ela começa a cair com uma intensidade, vai aumentando, depois diminui, depois aumenta, depois para, até ela tem uma dinâmica. Certo? Beleza. Até esse momento aqui, ó, eu só tenho a precipitação total. Agora, assim, não vai cair 69 milímetros do nada, né? São Pedro aperta um botão, cai 69 milímetros, ele aperta o botão off e acabou. Não. Esse 69 milímetros ele vai acontecer ao longo de um tempo, de um período. De uma vez e meia tempo de concentração, uma vez tempo de concentração, não sei qual é a duração crítica, mas vai acontecer nesse período, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse grande blocão, né, de chuva de 69 milímetros, e a gente vai subdividir ele em pequenos bloquinhos menores, alinhados em função do tempo, buscando representar essa dinâmica da chuva, que hora aumenta, hora diminui. Certo? E para isso, existem dois métodos bastante utilizados hoje no país. Um deles é o blocos alternados e o outro é o RUF. Tá? Como que funciona? Olha só, blocos alternados. Aqui eu tenho a minha precipitação no passo de tempo. Ó. Cada passinho de tempo eu tenho uma precipitação de chuva em milímetros. Tá? Começa aqui com 15 e termina com 2,68, né? Então está na ordem decrescente aqui. Então, o que é o método blocos alternados? Simplesmente a gente pegar esse bloquinho de chuva, né, o maior aqui de 15, e colocar ele na parte central do nosso hietograma, do nosso gráfico aqui de chuva por tempo. Depois eu vou pegar o valor de 12, que é o segundo maior, e colocar logo aqui embaixo. Depois eu vou pegar o valor de 9, que é o terceiro maior, e colocar logo aqui em cima. Depois o 8 aqui embaixo, o 6 aqui em cima. O 5 aqui embaixo, o 5.05 aqui em cima. Assim vai. Então, eu vou distribuindo de forma alternada, tá? Esses bloquinhos de chuva. Ok? E aí, essa coluna final vai ser justamente a coluna de chuva que vai gerar o meu hidrograma de projeto. Então, nessa distribuição. Ok? Concentrando os maiores picos de chuva na parte central do gráfico. Esse aqui é um método de blocos alternados. Simulando uma chuva que começa fraquinha, aumenta, 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 chega no pico, depois ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e cessa. Tá? Beleza. Outro método aqui é o método de RUF. O método de RUF, ele tem 4 curvas aqui. Primeira e segunda curva são para durações de chuva menores do que 12 horas. Curva cinza para durações de chuva de 12 a 24 horas. E curva amarela para duração de chuva maior que 24 horas. Então, olha só. Isso aqui é um gráfico dimensional, porque no eixo horizontal eu tenho passo de tempo por duração crítica da chuva. No eixo vertical, eu tenho precipitação no tempo por precipitação total da chuva. E se eu pego um ponto aqui, ó, ponto 3, e rebato na linha laranja, já que, sei lá, a minha duração de chuva é menor que 12 horas, né? Rebato aqui no eixo vertical, o que eu tenho, né? Ponto 3 é igual a T sobre TD. Né? Ponto 3 é igual a T sobre TD. O TD, que é a duração crítica, eu já tenho, né? Então eu consigo calcular o meu T. Certo? Ao mesmo tempo, aqui no eixo vertical, ó, eu vou ter aqui algo em torno de ponto 3 também, né? P sobre PT. Então, P sobre PT é igual a ponto 3. Como o PT eu já tenho, que é a precipitação total, eu consigo calcular o meu P aqui também. Então, fazendo essas contas por cada passo de tempo, eu consigo também estruturar o meu hietograma de projeto. O que é o hietograma de projeto? É o gráfico que correlaciona
A precipitação, não mais a vazão. A precipitação pelo tempo. Tá? E aqui, então, nós temos dois métodos, né? O método do blocos alternados e o método de Ruff. Ok? Beleza, vamos para o próximo passo aqui. Próximo passo é calcular o hidrograma unitário. E para calcular o hidrograma unitário, nós temos uma sequência aqui interna a ser seguida, né? Primeiro, calcular a duração da precipitação excedente. Como é um hidrograma unitário, a gente vai trabalhar só com um bloquinho de chuva único. Ou seja, se tiver um bloquinho de chuva aqui de 1 milímetro, 1 centímetro, quanto que vai gerar de vazão? Essa é a resposta do hidrograma unitário. Tá? Eu sei que a minha chuva é de 1 milímetro, mas qual que é a duração da minha chuva, né, unitária? Essa duração vai ser 0,17 vezes o tempo de concentração. Tá? Bom, feito isso, qual que é agora o meu tempo de resposta? Qual que é o meu lag time? Ou seja, a duração ali, o tempo que demora da parte central da minha chuva até a minha vazão de pico, né? Ela vai ser 60% do tempo de concentração. Tá? Então, meu lag time é calculado igual a 0,6 vezes o tempo de concentração. Ok? Próximo passo, pessoal. Tempo de pico. Vai ser aqui metade da duração da nossa chuva, mais o lag time. Né? Já tenho calculado os dois aqui em cima, então tá tranquilo. Tempo de base. 2,67 vezes o tempo de pico. Já acabei de calcular o tempo de pico, então chego no tempo de base também. Ok? E por fim, né, nós vamos aplicar a equação aqui do método hidrograma unitário. Nesse caso vai ser 2,08 vezes a área dividido pelo tempo de pico. Com isso, a gente vai ter o quê? A vazão do hidrograma unitário. Então, aquele pequeno pulso de chuva ali de 1 milímetro gerou essa vazão que a gente está calculando aqui. Ok? Então, dá uma olhada aqui, ó, como fica, né? Então, nós temos um hidrograma unitário aqui triangular, onde a gente conseguiu calcular o nosso tempo de base pelas equações, né, ali em cima, e conseguimos calcular a nossa vazão de pico por essa equação aqui. Certo? Beleza, então calculei agora o hidrograma unitário. Próximo passo. Opa. Hidrograma unitário, aqui. Hietograma da chuva. O que é o hietograma da chuva? Olha só. O que a gente fez até aqui agora foi pegar um blocão de chuva, 69 milímetros, aplicar um método de distribuição, seja Ruff ou blocos alternados, ficar bloquinhos menores se alterando em função do tempo. Tá? Beleza, mas quer dizer que toda essa chuva precipitada, mesmo reorganizada aí, ela vai virar escoamento superficial direto? Se chover na sua cidade, toda chuva vai virar escoamento? Ou tem parte que vai infiltrar, parte que vai se perder, né? E a resposta é que nem toda chuva vira escoamento. Então, para isso, nós temos que definir um parâmetro que chama CN, Curve Number. Esse CN varia de 0 até 100. Quanto mais próximo de 100, mais impermeável, né? Então, nessa tabela aqui, ó, nós temos alguns cenários possíveis, né? Ó, rua pavimentada, por exemplo, é um CN de 98, bem alto, né? Ou seja, vai ter muito escoamento superficial. Já uma parte de cultura aqui em fileira linha reta, ó, 72. Então já é um CN menor. Tá? Ó, parque aberto aqui, ó, 39 de CN. Então, pessoal, a gente tem que avaliar o nosso curve number na nossa bacia e determinar os nossos CNs aqui. Ok? Próximo passo é calcular a infiltração potencial máxima. A equação só depende do próprio CN que você já acabou de definir. Então, já está basicamente pronta aí, né? E, por fim, você tem que calcular a infiltração inicial. O que é a infiltração inicial? 20%
da infiltração potencial máxima. Mas ok, mas o que ela é? É uma perda inicial que você tem da chuva. Por exemplo, pode ser que começou a chover na sua cidade, parte da chuva que está caindo já evaporou na queda, uma perda. Parte da chuva caiu num ponto baixo, que não tem escoamento. Então, você tem várias perdas de água de chuva dentro da sua bacia. E aqui a infiltração inicial está estimando essas perdas para a sua bacia. Ok? E aqui, por fim, a gente vai calcular, então, a precipitação excedente. Né? Então, olha só. Se não é toda a chuva que cai na sua região que vira escoamento, você vai definir um CN, calcular a infiltração e abstração inicial. E aí, com isso, a gente vai pegar aqui, ó, e calcular a nossa chuva excedente. Tá? Se a chuva excedente ela for maior que a abstração inicial, a gente aplica essa equação. Ok? Se ela não for maior do que a abstração inicial, quer dizer que não vai ter chuva excedente. Como assim, professor? Pensa só, pessoal. Se você tem uma abstração inicial de 5 milímetros, tá? Ou seja, se chover ali na região até 5 milímetros não tem escoamento, a água se perde, como que vai ter chuva excedente se não gerou escoamento? Certo? Chuva excedente é a chuva que gera o escoamento. Não é a chuva que infiltrou, que evaporou, não. É a chuva que escoou ali e virou escoamento. Essa é a chuva efetiva. Né? Então, a chuva efetiva só é calculada quando a nossa precipitação é maior do que a nossa abstração inicial. No mínimo, né? No mínimo. Ok? Bom, beleza. Então, aqui nós temos o passo a passo do SCS. E aqui, pessoal, nós temos ainda uma última etapa, que é a superposição dos hidrogramas. Tá? Que aí vai ser a etapa final mesmo. Né? Então, olha só. Quando você usa aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui os bloquinhos de chuva. Itália, distribuição. Aqui, ó. Quando a gente usa esses bloquinhos de chuva aqui, ó, com esses valores aqui, é como se cada bloquinho de chuva já excedente, já transformado em chuva excedente, pudesse, né, gerar um pequeno hidrograma. Por exemplo, estamos avaliando uma chuva de 10 milímetros, né, que ela já é uma chuva excedente, então ela vai gerar um hidrograma pequenininho. Tá? Aí no próximo passo de tempo, estou avaliando já uma chuva de 20 milímetros, então gera um hidrograma um pouco maior. Então, conforme aqui o nosso passo de tempo e cada chuva excedente, para cada chuva excedente vai ter ali um hidrograma projetado no gráfico. Tá? E o que é a superposição? A superposição é a somatória desses hidrogramas. Por exemplo, ó, se eu somar esse hidrograma laranja com esse azul, mais esse azul, mais esse azul, nesse ponto aqui, ó, vai dar essa altura aqui. Ok? Vai dar essa altura aqui. Então, se eu somar aqui as coordenadas de cada ponto do meu hidrograma, né, ele vai me gerar o quê? Esse hidrograma maior, que é justamente o nosso hidrograma de projeto. Ok? Então, recapitulando, né? A gente vai distribuir a chuva. Depois que distribuir em bloquinhos, a gente vai aplicar o método do CN para saber qual é a parcela da chuva que vai realmente virar escoamento, certo? Para cada parcelinha de chuva que vira escoamento, a gente vai construir esse hidrograma de resposta. E no final de tudo, a gente vai somar todas as coordenadas dessa montoeira de hidrogramas aqui, e o resultado vai gerar o nosso hidrograma de projeto, e aí finalizamos. Ok? Então, pessoal, perceba que construir o hidrograma de projeto é algo que demanda aí um passo a passo. Por isso que nós organizamos aqui essa sequência. Tá? Então, passar um pente fino aqui, ó. Dado de entrada no começo, calcular tempo de concentração. Terceiro passo, calcular a intensidade de chuva, seja pelo pluvio ou pelo GAN. Quarto passo, calcular a precipitação total, que é a intensidade
da chuva vezes a duração. Bem simples. 1, 2, 3, quarto passo. Distribuir esse blocão de chuva, de 69 milímetros, por exemplo, né, em bloquinhos menores e representando a dinâmica da chuva, seja pelo roof ou seja pelo blocos alternados. Ok? Feito isso, calcular o nosso hidrograma unitário, que é o hidrograma que é gerado em resposta a 1 milímetro de chuva. Então, a gente vai calcular aqui duração da precipitação, que vai ser 0,17 vezes TC, tempo de resposta, tempo de pico, tempo de base e a nossa vazão de pico. Certo? Depois, criar o nosso hidrograma de projeto. Como? O método SCS. Então, definir o nosso CN, calcular a infiltração potencial máxima, calcular a infiltração inicial, e aí aplicar a equação do CN para quando a precipitação for maior do que a própria abstração. Ok? E por fim, aqui, a nossa... Não estou conseguindo aumentar. Agora sim. Nosso hidrograma aqui com a superposição. Então, para cada um daqueles bloquinhos que a gente estruturou eles de forma a representar a dinâmica da chuva, e através dele nós calculamos as chuvas excedentes, né? Cada um desses bloquinhos de chuva excedente vai gerar esse pequeno hidrograma, e a somatória de todos os hidrogramas gera esse hidrograma grandão, que é justamente o nosso hidrograma de projeto. Ok? Pessoal, isso daqui a gente consegue fazer no Excel, né? Inclusive, nós temos aqui um Excel preparado para fazer todo o cálculo do hidrograma de projeto. Está aqui dentro da nossa plataforma Sobre as Águas, na parte de planilhas. Deixa eu buscar aqui, ó. Hidrograma, nosso Google interno aqui. Olha só, projeto de barragem. Aqui, ó, hidrograma curvilíneo, hidrograma de trecho de rio, método SCS. Né? Acho que tem mais aulas aqui de hidrograma também. Hidrograma unitário. Aqui, ó, hidrograma de projeto SCS. Ok? Então, aqui nós temos a aula ensinando, né, o passo a passo bem detalhado, aí assim, executando cada etapa, né, no caso aí com vocês, e temos aqui também nas planilhas, né, nós temos aqui uma planilhinha já preparada de hidrograma de projeto. Ok? Dentro aqui da nossa plataforma Sobre as Águas. Então, pessoal, queria deixar aqui de antemão algumas informações, tá? Primeiro, a questão de que o hidrograma ele é um processo um pouco árduo, né? Então, vocês podem ver aí esse passo a passo, ok? Mas é totalmente possível, e depois que você pega o jeito, monta o hidrograma, monta a planilha, você já consegue desenvolver aí esse trabalho e pode otimizar ainda dentro de softwares, tá? Como RecHMS, por exemplo, tá? Queria deixar aqui mais uma vez, então, o convite para você deixar o seu like nesse vídeo, sua curtida, compartilhamento, se inscrever, tá? Se fizer sentido aí para você, somou aí para vocês, deu mais clareza nesse caminho, tá? Vamos deixar todos os links na descrição aqui também, na nossa semana de drenagem urbana para você se aprofundar, no nosso site /blog, na pós-graduação, quem tiver interesse, tá bom? Então vai ficar tudo aqui na descrição para vocês também, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Espero que tenha somado, tenha trazido mais clareza desse processo aí para vocês, tá bom? E nos vemos numa próxima, então. Grande abraço. Tchau, tchau.